Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. O comandante da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, Luiz Carlos Barreto, participa da reunião da Comissão de Saúde. Reforma na Escola Amador Bueno é tema de discussão na Comissão de Obras. Comissão de Desenvolvimento Urbano discute o projeto que revoga a lei que proíbe veículos de transporte de passageiros tipo furgão de transitarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E veja também o conteúdo das discussões e votações da 49ª Sessão Ordinária, agora no Jornal da Câmara. A Comissão de Obras se reuniu na manhã do último dia 18 e discutiu sobre a reforma realizada na Escola Amador Bueno, na região do Taboão. O secretário da comissão, o vereador Laércio Pereira, do PT, falou sobre o assunto. Houve uma denúncia por parte do vereador Laércio Sandes, né? E aí a Comissão de Obras vai estar fazendo a averiguação, né? A gente vai estar fazendo uma vistoria no local para ver o que de fato está acontecendo, né? Segundo o vereador que fez a denúncia, a escola é uma escola municipal, Amador Bueno, e que ela não está em condições de aula e, porém, está tendo aula. Então, a gente vai estar verificando isso. Já a Comissão de Educação discutiu a respeito da denominação de praça no Jardim Alvorada. Presidente da comissão, o vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, falou sobre o PL 7593, apresentado por Edmilson Americano, do PHS. No caso aqui, estava discutindo sobre colocar o nome de uma praça, né? A gente tem que observar vários detalhes. Um deles que eu observei é a característica da região, né? A região tem uma característica, não cabe a nós aqui, vereadores, que estão passando pelo mandato aqui, mudar a característica da região. A gente tem que colocar nome de rua, nome de praça, mas respeitando a característica daquela região. O bairro tem um local lá que não tem a praça, não tem o nome. Acho que os moradores que têm que mobilizar e criar seu nome a partir da realidade deles, daquela comunidade, né? Aquela comunidade que determina o que deve ser colocado lá, né? Porque ali aqui de fora a gente colocar o nome, a gente descaracteriza aquela região. Com opinião contrária ao PL, o vereador explicou o seu posicionamento. Na minha avaliação, né, eu dou parecer contrário em função de que descaracteriza o bairro. O bairro fica descaracterizado. No caso aqui eu estou citando a região do Parque Alvorada. Lá a homenagem as características das ruas lá é cidade de Minas Gerais, norte de Minas Gerais, e algumas ruas com nome de cidades do Nordeste. Agora você chega, coloca um nome estranho lá dentro, então aí os moradores vão pensar, peraí, por que isso? Está descaracterizando o perfil do bairro. A comissão discutiu ainda o projeto do vereador Professor Jesus, do PDT, que cria o Dia de Conscientização contra a Violência na cidade. O projeto que fala ser o dia 15 de outubro como o dia da conscientização contra a violência. Primeiro, que no dia 15 de outubro, tradicionalmente, é ponto facultativo na escola. Não quer dizer que não vai ter ninguém para fazer esse trabalho, né? Segundo, que eu acho que esse tema é um tema transversal. Tem que se discutir todo dia, dentro das transversalidades das disciplinas, história, geografia, matemática, as disciplinas em geral. É um tema que tem que ser cotidiano, quando assim precisar. Membro da comissão, o vereador Gilvan Passos, do PSDB, concorda com o petista e indicou qual será a postura da comissão. A iniciativa do vereador Jesus ela é boa, mas o dia escolhido é um dia que não tem ninguém, não tem aula, né? Então nós vamos tentar ver com ele a possibilidade dele mudar esta data. Mas se assim, como ele é o autor do projeto, ele achar que tem que ser essa data, nós vamos ser favoráveis, até porque achamos também que é um projeto que é bom, é de interesse popular. Ainda na última quinta-feira, a Comissão de Saúde Pública recebeu o comandante da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, Luiz Carlos Barreto, e inspetores da corporação.
O objetivo era esclarecer a ausência de vigilância 24 horas na Policlínica Paraíso. A denúncia partiu de um conselheiro usuário da Policlínica, que também participou do encontro. Os 3 integrantes da comissão sabatinaram o comandante sobre a manutenção de guardas fixos em unidades de saúde e sobre os índices de violência na região. Com efetivo de 820 guardas para a cidade toda, o comandante apontou dificuldades em atender essa demanda. Para otimizar, o que nós vamos fazer é buscar uma maneira de aumentar até esse número de rondas. Mais vezes, passar mais vezes durante o dia naquele local. Não que a gente abandonou o local, né? Porque às vezes quando a gente tira o guarda, o pessoal fala, mas abandonou. Não é. É que aí com a viatura, além de ela fazer o serviço ali no PA Paraíso, ela faz também nos outros PA, né? Na UPA São João, na Maria Dias, então no Bom Sucesso. Então ela vai e faz os outros locais. Ao mesmo dia, ela passa em outros locais. Então é isso que nós fizemos só para otimizar o recurso e para que a gente possa também colocar o guarda na viatura, porque senão nós recebemos mais viaturas e estamos ainda para receber mais viaturas e aí nós não teríamos condições de suprir todos aí com efetivo, aí a viatura ficaria parada. Então nós para a população sair até ganhando, né, que aí tem mais viaturas circulando e dando mais segurança para as pessoas. Havia uma previsão de aumentarmos mais 200 guardas este ano, né? Mas agora precisa ver com o governo municipal para ver o problema orçamentário. O conselheiro da Policlínica, que mora na região e usa o centro de saúde, apontou que as rondas não resolvem o problema. Com relativo às rondas no PA Paraíso, isso já vem acontecendo já há uns meses. Mas isso, para a unidade em si, não resolve. Por quê? Que nosso problema entre as momentaneamente. Podemos ter problema agora lá e precisarmos de um policial imediatamente lá. E não vamos ter automaticamente. Imediatamente, quer dizer. Para nós, isso não soluciona. Para nós, soluciona, nós temos o efetivo lá 24 horas por dia no ar. O problema mais grave que aconteceu na Policlínica Paraíso, desde então, foi isso, que no dia um médico ia atender um paciente. Como a especialidade não era dele, era do outro médico, que ele era de criança e a pessoa era adulto, aí a pessoa queria ser atendido por ele, ameaçou ele, bateu nele, etc. E no dia a doutora Graciane, que é a gerente da unidade, ligou no dia para o secretário e vice-prefeito, Carão Derman, aí explicou para ele, desde então ele entrou em contato com o João Darcio, e João Darcio conseguiu que tivesse lá a GCM 24 horas. O presidente da comissão, doutor Alexandre Dentista, do PSDC, também falou sobre a falta de guardas em unidades de saúde. Nós vamos ter que falar com o prefeito para poder aumentar o número de efetivos, tá, na GCM, para poder conseguir ter pessoas fixas nas unidades de saúde. E outra coisa, o comandante acabou de falar para a gente, a Secretaria de Educação vai entrar com novas 15 viaturas, tá, para que o efetivo que não tem deles possa cobrir as escolas municipais. Então, na verdade, até viaturas, daqui a pouco a Secretaria da Saúde vai entrar também com as viaturas e não tem efetivo. Não tem como cobrir aquela população mesmo, eu sabendo que ali passa 16 mil pessoas por mês aproximadamente. Tá? O conflito e para a segurança dos profissionais de saúde seria muito importante a GCM ali. Mas infelizmente por falta de efetivo, o comandante da guarda não deu esperança nenhuma para o PA Paraíso. E os parlamentares ainda discutiram a possibilidade de ajudar o Hospital Estela Maris a obter um financiamento no Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Segundo o presidente da comissão, isso facilitaria a quitação da dívida de 54 milhões de reais do hospital com bancos privados. É uma discussão que nós começamos hoje com a comissão, vamos marcar uma reunião com o pessoal da administração, o diretor administrativo do hospital, para podermos apoiá-los, ver o que é possível para eles conseguirem esse empréstimo. Então a comissão está disposta a poder estar junto com eles para ver o que é possível fazer para esse empréstimo. Eu acho que vai ser muito importante para o Hospital Estela Maris. É uma saída para o hospital. Nós vamos consultar os nossos advogados, vamos ver que documentação o pessoal do banco, não, do próprio hospital, nessa reunião que nós vamos ter com eles, que eles vão pedir para a gente, e nós vamos tentar estender a mão para eles para ver o que é possível os vereadores fazerem.
E no próximo bloco, acompanhe o que foi discutido durante a reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano e veja os principais destaques da sessão ordinária da última quinta-feira. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu também estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu gostaria de saber como uma lei é criada. Um projeto de lei pode ser apresentado pelo prefeito, pela mesa da Câmara, pelos vereadores, pelas comissões da Casa e também pelos cidadãos. Mas existem matérias que apenas o prefeito ou a mesa da Câmara tem o direito de propor. Em geral, a discussão de um projeto começa com os parlamentares decidindo se ele deve ou não tramitar, ou seja, se ele vai ser analisado pelas comissões técnicas permanentes da Câmara. Nesse período, os vereadores podem propor mudanças no conteúdo total ou parcial da proposta. São os substitutivos e as emendas. A tramitação e os prazos variam de acordo com a natureza do projeto. Depois que recebe o parecer das comissões, o projeto entra em pauta na sessão para ser aprovado ou rejeitado. O próximo passo é a sanção do prefeito. Se ele assina a lei, ela é publicada no Diário Oficial e entra em vigor. Se ele veta a lei, o processo volta para a Câmara, que pode manter ou derrubar o veto. O próprio presidente da Casa vai fazer a publicação, caso os vereadores derrubem o veto do prefeito e a lei entre em vigor. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Comissão de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico deu parecer favorável a 3 projetos de lei. Entre eles, o projeto que revoga a lei que proíbe veículos de transporte de passageiros tipo furgão de transitarem no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Votamos favorável ao projeto do vereador Marcelo Seminaldo, que na realidade vai legalizar e não vai discriminar mais essas vans que podem levar os passageiros ali para os hotéis próximos, ou até para de repente algum local que ele possa deixar o seu carro e assim também diminuir o trânsito na região. A comissão discutiu ainda o projeto do vereador Lamé, do PTdoB. A medida amplia de 2 para 5 os tipos de benfeitorias exigidos para emissão do IPTU como área urbana. Segundo o projeto, uma zona só pode ser considerada urbana se tiver calçamento, abastecimento de água, sistema de esgoto, rede de iluminação pública, escola ou posto de saúde. A comissão ainda não chegou a um parecer, mas Romildo Santos, do PSDB, foi contrário. Na realidade, o projeto do vereador Lamé, ele tem um objetivo no seu histórico, dizendo que vai incentivar, ou vamos dizer assim, o prefeito pode se sensibilizar que ele vai perder um pouco do imposto do IPTU, mudando de zona urbana que é hoje para a zona rural. Aonde que vai mudar? Aquelas ruas que não tem asfalto, aquelas ruas que não tem iluminação pública. Mas não acho que não pode mexer numa situação dessa, porque a gente tem que crescer para frente. Não retroagir. Eu vou pegar agora, por exemplo, Cidade Soberana, Vila Rica, Vila União, o Sítio São Francisco, outros bairros que não têm pavimentação, que não têm iluminação pública, e nós vamos transformar em área rural. Está errado, Porque lá tem um mercadinho, lá tem a padaria, lá tem um comerciante que fabrica alguma coisa, uma oficina mecânica, lá tem uma senhora que tem uma oficina de costura. Ela vai conseguir o seu alvará, Porque lá aí vai mexer, vai entrar em outras leis, vai confrontar outras leis, que aí não vai fazer, na realidade, a cidade progredir, e sim regredir. Durante a sessão ordinária da última quinta-feira, dia 18, um projeto de lei da vereadora professora Marisa de Sá, do PT, foi rejeitado por 20 votos a 5. O PL pretendia criar o serviço de mototáxi no município. Acompanhando a votação em plenário, a categoria dos taxistas demonstrou reprovação à proposta.
A gente tem muitos trabalhadores nessa cidade que utilizam a moto e que prestam, inclusive, serviços à população, e é uma profissão que hoje não é regulamentada na cidade. A gente sabe que nas periferias tem uma falta desse serviço. Eu acho que Guarulhos tem que discutir melhor a questão dos táxis na cidade, porque tem, inclusive, nos supermercados um pessoal que trabalha, que entrega compras, né? E que acaba tendo a falta do táxi mesmo, na região do Pimentas, na região do Cabuçu, do Bom Sucesso, né? Em todas essas regiões de periferia, a gente tem a falta dos táxis e tem esses trabalhadores que estão trabalhando com a questão da moto. Então, acho que foi rejeitado na casa, mas acho que é um debate que tem que ser feito na sociedade para que a gente possa olhar por esses trabalhadores também, que trabalham muitas vezes de forma irregular e que poderia ser regularizado, a gente pensar quais os melhores locais, né? Não precisaria ser a cidade inteira, mas nos locais que têm uma carência desse serviço. Eu vejo pessoas que entregam remédios, pessoas que levam pessoas até locais à noite, que muitas vezes a pessoa precisa ir até um hospital, até algum local e não tem a opção do táxi. Então a gente sabe que esses trabalhadores existem na cidade. Por um pedido do pessoal da região do Cabuçu, a gente apresentou o projeto nesta casa, né? Então eu acredito que é um debate a ser feito, apesar de ter sido rejeitado, que a gente precisa discutir melhor e precisa ampliar esses serviços na cidade. Esse projeto ele já estava na Câmara há bastante tempo. A gente apresentou, reapresentou. Foi apresentado pela professora Eneide no primeiro mandato, foi reapresentado por mim nesse segundo mandato. Então, é um projeto que foi colocado na pauta e não houve, assim, um debate, né? Então, se fosse para a gente fazer um debate na sociedade, eu até pedi que fosse suspenso por 4 sessões, que a gente teria o outro lado também aqui na casa, a questão das pessoas que trabalham com a moto. O vereador Edmilson Americano, do PHS, foi contrário ao projeto e ressaltou ainda a insegurança desse meio de transporte. É inconcebível numa cidade como Guarulhos, 1.300.000 habitantes. A cidade de São Paulo já rejeitou esse projeto. A Prefeitura de São Paulo não concorda com isso. A Prefeitura de Guarulhos, em conversa com o Executivo Municipal, vereador Paulo Sérgio, também não concorda com isso. Qual a necessidade de se criar mais um modal de transporte, um transporte individual, um projeto, um transporte que não é nada seguro? Nós sabemos aí os índices do DPVAT, é o maior número de acidentes. 80% do DPVAT é gasto com acidentes de motocicletas. 75% por invalidez. 5% com outros tipos que causam nas pessoas para o tratamento. E 5% de morte. Isso porque a moto anda normalmente com uma pessoa. Imagina você colocar um passageiro na garupa. Você tem a Marginal Tietê, mata-se uma pessoa por dia, motocicleta, na Marginal Tietê. Não há necessidade nenhuma desse tipo de transporte. Já a vereadora professora Eneide, do PT, apoiou a iniciativa, afirmando que a lei beneficiaria os bairros mais periféricos. Nós não viemos aqui para discutir o problema do trânsito em geral no estado de São Paulo, no país ou na cidade. Nós viemos discutir aqui uma coisa que na periferia das grandes metrópoles acontece, que é o motoboy sair da casa dele para atender uma pessoa doente à meia-noite, 1h da manhã, nos bairros isolados, para levar um vizinho correndo em algum lugar, como é o caso do Recreio São Jorge, como é o caso do Cabuçu, que é uma região bastante complicada. Não tem táxi lá 1h da manhã, até porque é inseguro. Então é isso que nós estamos discutindo. Ninguém está discutindo da necessidade de ter táxi, da necessidade de ter motoboy, da insegurança do trânsito e da necessidade da gente mudar o país em vários outros aspectos. Mas, Marisa, por isso mesmo, esse projeto foi me apresentado lá pelo Recreio São Jorge, Cabuçu,
bem lá atrás. Mas a gente está aqui para discutir e mesmo perdendo, a gente nunca vai desistir de atender o que a população da cidade pede para a gente, porque esse é o nosso dever como vereadora. Mas o vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves, do PR, também criticou a criação do serviço de mototáxi. Eu até compreendo, às vezes, o vereador em buscar atender uma ou duas pessoas que venham a reivindicar prestação de serviço, tudo. Mas nós teríamos que ter uma certa cautela, porque existe uma classe que já vem trabalhando, e por sinal na cidade de Guarulhos, muito bem trabalhando no passado. Hoje, por exemplo, a dificuldade, muitas vezes, a gente fala pela falta de acesso, pela morosidade. Quantos e quantos anos eles vieram crescendo e hoje sofrendo pela falta de qualidade, de condições de acesso que as vias da cidade de Guarulhos não proporcionam aos cidadãos da nossa cidade. E a gente sabe a dificuldade que é de um taxista, fora de hora, de madrugada, de dia, de noite, de chuvas. E de repente nós estamos colocando determinados prestadores de serviço em momentos não adequados. Hoje o que a gente precisaria estarmos discutindo aqui é investimento no sistema viário, é ampliação das vias públicas, é o crescimento da nossa cidade. E depois do intervalo, você continua acompanhando os destaques da 49ª Sessão Ordinária. O Jornal da Câmara volta já. Exerça a sua cidadania e acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Guarulhos. Fique por dentro do cenário político da cidade e das mudanças na legislação municipal e veja as propostas e as posições de cada representante eleito pelo povo. Todas as terças e quintas, a partir das 15 para as 2 da tarde, começa a cobertura das sessões em que você acompanha entrevistas, debates e votações do Poder Legislativo aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O projeto de lei do vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, foi um dos itens mais debatidos durante a sessão da última quinta-feira. O PL determina a sinalização de radares dentro do município. Esse projeto de lei é referente à implantação de placas de sinalização em toda a fiscalização eletrônica na cidade de Guarulhos. Ou seja, informar ao condutor com no mínimo 100 metros de antecedência, que ali existe um radar. Ou seja, o CONTRAN em 2006 já obrigava a informar, meus nobres pares, aonde teria o radar para que o munícipe, no caso, os cidadãos de Guarulhos, fossem multados, ou os radares da nossa nação. Só que, em 2011, essa resolução caiu, e ficou apenas o artigo 4º, do CONTRAN dizendo o seguinte:
cabe à autoridade da circunscrição sobre a via determinar localização, a sinalização, a instalação e a operação de medidores de velocidade tipo fixo. Ou seja, fica a critério do município. A finalidade de educar, a finalidade de ter ali um radar para mostrar para o cidadão que ele tem que passar ali com cautela dentro da velocidade, não existe. Não existe. Porque, ao contrário do que era para servir esse radar, serve apenas para a indústria das infrações, meu nome é vereador Gilvan, e para criar acidentes. Porque eu sou testemunha ocular, passando na Marginal Baquirivu, uma mulher, uma senhora que estava dirigindo, senhora de idade já, se apavorou quando ela viu o radar que já estava em cima dela, ela freou bruscamente, e um motoboy, literalmente, entrou na traseira do carro dela. O projeto teve apoio da maioria do plenário. Entre os vereadores favoráveis, Toninho da Farmácia, do PRP, destacou o caráter educativo dos radares. Hoje nós vemos na nossa cidade uma indústria de multa muito grande. E o objetivo do radar realmente é para educar. Mas hoje inverteu. Hoje a gente só vê o pessoal sendo punido. O povo já não tem dinheiro mais para pagar tanta multa. O povo não está tendo dinheiro nem para colocar arroz com feijão dentro dos seus pratos. Então, só tem que agradecer muito e parabenizar você, Eduardo Barreto, pelo projeto. Realmente o projeto é muito bom. Estarei votando sim. Para o professor Samuel Vasconcelos, do PT, a sinalização é benéfica, mas é preciso coibir os abusos dos motoristas. Quando a pessoa vai tirar a habilitação, ele aprende que no local que tem placa 40, tem que passar a 40 ou a menos de 40. A placa 60, não precisa a placa indicativa não, basta ter a placa lá 60. Porque normalmente é próximo, em perímetro urbano, em locais de movimentação de pessoas, é próximo de escolas, que tem a placa dizendo 60, 40, 30. E se mais para frente tem um radar escondido, que eu não concordo, não vai pegar quem passa cumprindo a legislação. Se alguém passa no local que a placa é 60 e ele passa a menos de 60, pode ter centenas de radares escondidos e ele não vai ser multado porque ele está cumprindo a legislação. Então eu sou favorável ao projeto, porque acho que o projeto vem melhorar, mas nós não podemos entrar nessa de que é uma indústria de multa que tem na cidade. Não concordo, não tem indústria de multa não. Tem indústria para punir aqueles que deveriam conhecer a legislação, mas muitas vezes abusam. Contrário à sinalização, professor Rômulo Ornelas, do PT, acredita que os condutores devem respeitar a velocidade, com ou sem fiscalização. O motorista numa via não precisa de avisar para ele que tal ponto tem um radar para ele obedecer a sinalização de trânsito. Então, a sinalização está lá, nós temos que obedecer e respeitá-la. E até admiro vereadores chegar aqui e falar que há indústria de multa. Eu nunca vi falar que alguém levou uma multa injustamente porque está lá a fotografia que ele passou em alta velocidade em tal lugar. Eu acho que nós às vezes não concordamos com as falhas que a gente tem. Eu acho que é claro que o projeto do Eduardo Barreto ajuda, né? Mas também tem um viés aí que, quando tem avisando que tal ponto tem um radar, acaba o motorista usando aquele ponto para depois aumentar a velocidade. E ele sabe aonde que praticar o delito, que é andar em alta velocidade. Eu acho que tem uma controvérsia sobre quando foi desregularizado ou tirado da lei esse ponto que tinha que sinalizar onde que tinha radar. Eu particularmente acho que para o bom motorista, ele não precisa dizer para ele onde que tem radar. Apenas a via está bem sinalizada.
Ainda na 49ª sessão, 6 dos 7 projetos de lei da ordem do dia foram votados. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. A gente se vê.